Pois bem, então, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Graças ao nosso Deus que nos dá mais uma vez a oportunidade de estar reunido para estudar a sua palavra. Sem delongas, sem perda de tempo, nós vamos dar sequência aonde paramos na última aula, quando demos início ao livro do profeta Jeremias, na ocasião falando do seu chamado. A partir de hoje, iniciaremos falando das suas profecias. Vamos nos colocar sobre os pés, orar e então ir direto ao ponto para sermos abençoados, edificados com mais este ensinamento da palavra a ser compartilhado conosco. Santo Deus e Pai, te damos graças pela noite deste dia, por poder estar na tua casa mais uma vez, em tua presença e aqui aprender a tua palavra, ser edificado, alimentado, avivado pela mesma. Abençoe a vida de cada aluno, aqueles que aqui já estão presentes, os alunos que nos acompanham à distância, alunos que assistem às videoaulas e também se alimentam da tua palavra, que aqui nós temos compartilhado. Que todos sejamos edificados, abençoados, fortalecidos pela tua palavra. É a nossa oração a Ti, em o nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a página de número 25 e 26, especialmente a 25, nós já começamos a falar na semana passada, e aí a 26, que é a biografia, o chamado de Jeremias. Aí a partir do 26, o tópico 2, nós temos aí mensagem geral de repreensão. Como está aqui, é uma sequência que vai dos capítulos 2 a 25. Eu já comentei com os irmãos, torno a fazê-lo, até para que se registre mais uma vez. O livro de Jeremias, como outros livros proféticos, eles não ocupam ou não têm a preocupação, vamos dizer assim, de seguir ordem cronológica dos eventos. Jeremias não vai registrando no seu livro as profecias por ordem de acontecimento. Então nós sabemos que Jeremias profetizou na época de 4 a 5 reis, Josias, Joacás, Joaquim, Jeoaquim, Zedequias, e às vezes a gente está lendo um capítulo que ele narra uma profecia proferida nos dias de Zedequias, por exemplo, que foi o último rei, o da queda de Jerusalém. E aí passa mais 4, 5 capítulos à frente, ele vai narrar uma profecia da época de Joaquim, aí já vai remontar a 15 anos para trás. Então, de vez em quando tem essa quebra de ordem ou de sequência cronológica. E como é que nós fizemos as divisões então? Por ordem de direcionamento de mensagens. Aqui do capítulo 2 a 25 nós temos mensagens de repreensão a Judá, tanto na época de Joaquim, Jeoaquim, Josias, Edequias, mas o foco são mensagens que repreendem a nação de Judá. Então, observemos-nas, está aí, a primeira delas, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 5. Nesta mensagem, Jeová repete o passado de Israel, recorda-lhe suas bênçãos e libertações recebidas, repreende-o por sua apostasia atual, sua autojustiça e idolatria, e pede-lhe que volte para ele. Nós vamos começar já por analisar esta mensagem. Veja bem, nós vamos fazer assim. Eu li aqui a primeira mensagem, esta está dentro das que eu elegi para comentarmos, então eu já comentarei, aí depois eu volto aqui, a gente lê a segunda, a terceira, na quarta, que é a que eu também já selecionei para comentar, aí eu faço a leitura e os comentários, a gente vai seguindo assim. Então, a primeira mensagem, a última aula, repito, nós falamos do chamado de Jeremias. Deus o deixou ciente de que ele combateria contra reis, príncipes, sacerdotes, a nação de toda a terra. Era o checkmate de Deus. Deus já havia usado muitos profetas para repreender o povo e tentar trazê-los de volta para si. Como o povo não se arrependeu e voltou para o Senhor, agora chegou o momento do juízo. Mas Jeremias é este último profeta que vai
basicamente assim, relembrar tudo que Deus já vinha falando, para que fique claro para o povo o porquê do julgamento que eles logo sofrerão. Deixar claro que Deus deu muitas oportunidades mesmo. E já na primeira mensagem profética de Jeremias, é uma das mensagens proféticas que eu particularmente mais gosto, de todos os livros proféticos, de todos eles. É uma das mensagens que mais mexe comigo, o confronto que essa mensagem trouxe à época, toda vez que eu aplico a mim, ao meu tempo, é um choque muito forte, me constrange, e vocês vão entender o porquê. Vamos lá. O jovem Jeremias começou seu ministério com mensagens que eram corajosas, compassivas e condenadoras. Cheio de ousadia, confrontou o povo com seus pecados e suplicou para que se arrependessem e voltassem para o Senhor. Portanto, aí vamos lá. Aqui uma das... eu vou fazer o seguinte, para que vocês entendam bem. Vamos abrir a Bíblia aí. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Mais uma vez lembrando, todo o capítulo 1 vai tratar do chamado. Então, no capítulo 2 nós temos a primeira mensagem. E aí começa assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, : Aí o que Deus fala com Jeremias: vai e clama. Essa expressão significa gritar, emitir um som alto, bradar. E clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, : assim diz o Senhor. Aí vem então o que Deus vai dizer por intermédio de Jeremias ao povo. E olha a primeira palavra: lembro-me de ti. Lembro-me da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios. Esta linguagem aqui é uma linguagem, dentro da linguagem figurada que sempre se usa do relacionamento entre Deus e Israel, é uma linguagem romântica, tua mocidade, amor dos teus desposórios. É como se Deus está falando: eu lembro daquele primeiro amor, estou lembrando daquela paixão ardente. Vamos lembrar, pensar aqui, estou fazendo uma analogia, pensar assim no relacionamento amoroso, ardoroso, aquela coisa de querer estar perto sempre, querer estar junto, contar os minutos, segundos no relógio para tornar a ver. Se a gente fosse aplicar aos relacionamentos humanos mesmo, aquela história do desliga você, desliga você, desliga você, desliga você, Aí da meia-noite, você não vai desligar? Não, eu também não vou, nem eu, nem você. 1h da manhã, assim, ainda não desligou? Também não, então é da 2h da manhã. Você lembra disso, não lembra? Não é igual hoje, liga, o que foi? O que você quer? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Então Deus está dizendo: eu lembro-me daquela época, do amor dos teus desposórios, ou melhor, da tua beneficência, da tua mocidade, o amor dos teus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava. Quando me seguia, andar após me seguia, lá no deserto, numa terra que não semeava. Deus está dizendo: eu tenho saudade daquele tempo lá do deserto, uma terra que você não semeava, e óbvio, se não semeava, não colhia. Se não semeava nem colhia, então todas as suas expectativas estavam depositadas em mim. Quem cuidava de você era eu, quem te alimentava era eu, quem te descedentava era eu, quem fazia com que sua roupa não envelhecesse, eu cuidava das suas vestes era eu. Eu lembro daquela época que eu era tudo, eu te protegia, eu te guardava, eu zelava, eu cuidava. Aquela época, aí Deus diz assim: então naquela época, Israel era santidade para o Senhor, eram as primícias da sua novidade. Todos os que a devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Todos os que tentavam tocar em Israel, impedir o avanço, atrapalhar a marcha, eram devorados, destruídos. Deus ia lá e simplesmente, como fez com o Egito, a maior potência da terra, Deus simplesmente os humilhou. Deus está dizendo: eu lembro daquela época e eu tenho saudade. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel.
Assim diz o Senhor. Olha que pergunta, irmão, que constrangedor Deus ter que perguntar isso a uma nação tão pecadora quanto Israel. Mas a pergunta é a seguinte: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos? Ele está perguntando: o que foi que eu fiz para que vocês se afastassem de mim? Qual foi o meu erro? Já pensou Deus perguntar isso para você? Falar: olha, você orava, você me buscava, você tinha prazer na minha presença, agora não tem mais. O que foi que eu fiz para você? Qual foi o erro que eu cometi com você? Em que eu te decepcionei? Imagina Deus perguntando isso para você. O que eu fiz com você para você estar me tratando com indiferença? O que eu fiz com você para você me trocar por qualquer coisa banal, fútil, sem nenhum valor? Deus está perguntando. Pergunta a eles, Jeremias. Que mal eles encontraram em mim para virarem as costas para mim e irem atrás de coisas levianas? Eu disse para você, essa mensagem mexe comigo, viu? Sempre que eu leio, mexe muito comigo. Versículo 6, Deus continua: não disseram onde está o Senhor. Ninguém está perguntando por Deus, ninguém quer saber onde está Deus. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava e na qual não morava homem nenhum? Ninguém, depois que chegou na terra boa, Deus está dizendo: ninguém mais perguntou por mim, ninguém mais me buscou. Lá no deserto tudo era eu. Depois que vocês entraram na bênção, ninguém mais se lembrou de mim. E aí ele diz ainda no 7: eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, vocês fizeram o quê? Contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Vocês entraram na terra que eu coloquei vocês, e quando aqui chegaram, ao invés de me adorarem, trouxeram outros deuses para adorar esses outros deuses no meu lugar, na minha terra. Irmãos, mais uma vez, pensando num relacionamento, é como Deus dizer assim: eu te dei uma casa grande, espaçosa, com tudo, cozinha, pá, tudo equipada, e você botou outra pessoa para morar lá. Pensa sobre isso. E você simplesmente colocou outra pessoa para desfrutar disso aí com você. Eu comprei, eu paguei, tudo, te coloquei lá, não deixei faltar nada, do detalhezinho que você queria, do rodapézinho, a luminária, eu fiz exatamente como você queria, e depois que eu te entreguei a chave da casa, você me colocou para fora e botou outra pessoa lá. É o que o povo fez. E aí? Os sacerdotes, versículo 8, não disseram, os sacerdotes: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Aí vem o versículo 9, está aqui. Esse aqui foi o primeiro pleito. Deus está pleiteando, perguntando, questionando, querendo entender. E agora vem a segunda questão: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai às ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Só para entender, até quarta-feira falamos sobre isso no curso médio, na aula de exegese, a importância de conhecer geografia bíblica para bem interpretar alguns textos. Ele está falando aqui para ir à ilha de Quitim ou ir para a região de Quedar. As ilhas de Quitim ficavam no mar Mediterrâneo, e dentro da mentalidade do povo dos dias de Jeremias, representava o extremo ocidente, ir para o extremo ocidente. Já Quedar ficava na região mais ou menos do deserto da Arábia e representava o extremo oriente. Aí Deus está dizendo: vai até o extremo ocidente, depois vá até o extremo oriente, vá de uma ponta a outra e procure saber o seguinte: o que? Houve alguma nação
de uma ponta a outra, pode perguntar, que trocaram os seus deuses, posto não serem deuses. Aí você vai perguntando: Filisteu, você já trocou de Deus? Não. Amorreu, já trocou de Deus? Não. Cananeu, vocês já trocaram de Deus? Não. Moabita, vocês trocaram de Deus? Não. E por aí vai. Alguma nação trocou de Deus, posto não servirem deuses? Não. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de proveito nenhum. Nenhuma nação trocou de deuses falsos, mas o povo que serve o Deus verdadeiro trocou o verdadeiro Deus pelos deuses falsos. Aí, olha para onde vai. Espantai-vos disto o quê? Céus. Agora vai lá para cima. Horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Primeira maldade: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E qual foi a segunda maldade? Cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Trocou água cristalina para começar a beber lama. O meu povo trocou manancial para beber água de cisterna que não retém água, cisterna rota, que fica aquela água enlamaceada no fundo. Trocou manancial de águas vivas. O meu povo fez isso. Pensa bem, que pancada é essa que Jeremias está dando na primeira mensagem? Essa é a primeira profecia. Procurem do ocidente ao oriente, já fiz aqui, a exegese, não encontrarão nenhuma nação que tenha trocado de deuses. Mas Israel esqueceu-se do verdadeiro Deus e buscou falsos deuses, como quem abandona fonte de água fresca em troca de uma cisterna rota de água suja. Israel fez isso, trocou a água fresca pela água suja. Na Terra Santa, a água é um bem valioso, e ninguém faria algo tão tolo. Não é de se admirar que Deus tenha dito: espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos. A segunda oração significa literalmente: fique com os cabelos em pé. E aí qual o castigo? Um princípio básico encontra-se enunciado no versículo 19, que diz lá, o que diz o versículo 19? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Final das contas, a gente paga pelo nosso próprio pecado. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Será que é porque Deus é ruim? Deus é mau? Não, o povo está colhendo, até falamos sobre isso aqui na terça também. O que está acontecendo? Olha as sementes que o povo está lançando. Queria colher o quê? Malícias, pecados, abominações, apostasias, abandono de Deus. Queria colher o quê? Então, como eu disse, Jeremias é esse último profeta. Alguns outros junto com ele ali, Abacuque, que estiveram ali próximo desse período, mas Jeremias é o mais destacado, que profetizou ali antes do juízo do cativeiro, e as suas mensagens é para deixar claro a razão do cativeiro. É culpa do povo, que o tempo todo está sendo alertado, conclamado a abandonar o pecado, voltar para Deus, mas olha aí, o povo cada vez se afastando mais. Este princípio mostra que Deus nos castiga ao permitir que nossos próprios pecados tragam dor e disciplina à nossa vida. O maior castigo que Deus pode mandar aos desobedientes é deixar que façam as coisas a seu modo e depois colham as tristes e dolorosas consequências de seu pecado. O pior castigo é quando Deus para de falar com você usando o profeta para te repreender. Quando Deus ainda está chamando a sua atenção, é porque Ele está querendo te colocar no caminho. Quando Deus para de chamar a sua atenção, é porque Ele já vai deixar você colher as consequências dos seus atos. Lê aí, eu até coloquei bem pequenininho no rodapé ali. Alguém pode encontrar aí o Salmo 81, o verso 12. Salmo de número 81 e o verso 12. Diz o seguinte: pelo que
eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Esse aí é o pior castigo, quando Deus, é isso que você quer? Está decidido? É esse o caminho que você quer seguir? Então eu estou te entregando. Agora você vai ser dominado pelo seu próprio coração. Não vou mais dominar você, guiar, te orientar, vou te entregar o seu próprio coração. É interessante que o versículo 13 diz assim: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, aí vai o 16, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Olha que promessa: se Israel me desse ouvidos, se o meu povo me seguisse, eu o alimentaria com trigo mais fino e com mel extraído da rocha. Mas o meu povo quer ser guiado pelo seu próprio coração, então eu os entreguei. Que castigo, hein? Ser entregue ao próprio coração. Ainda em Jeremias 2, agora versículos 21 e 22, diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Deus plantou Israel lá como uma videira excelente. Deus sabe que a semente que ele plantou foi uma semente inteiramente fiel. E aí a pergunta é: como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? O começo foi bem, a semente estava certa. Como é que se transformou nisso que está diante de Jeová? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Não dá para resolver limpando com sabão, salitre. O uso da vinha para representar Israel é uma imagem comum no Velho Testamento. Deus plantou seu povo na terra excelente que lhes deu, porém não produziram fruto de justiça que o Senhor merecia. Tornaram-se como seus vizinhos, degenerados. Deus colocou eles ali para influenciar, mas o que aconteceu? Eles foram influenciados. Ninguém se converteu a Jeová, mas Israel se converteu. Cada hora era um Deus. Uma hora Baal, cansei do Baal, vou para Milcom, cansou do Milcom, vou para Moloque, mas não converteu ninguém a Jeová. Que coisa triste, né? Não havia boas obras ou cerimônias religiosas que chegassem para lavar seus pecados, pois o cerne do problema do povo era o problema do seu coração. Tinha um coração pecaminoso, pois era obstinado, um coração que se recusava a ouvir o servo de Deus e a obedecer a sua palavra. A reforma que Josias, na sua época, realizou, fica claro que foi uma reforma somente cosmética, só mudou por fora, mexeu só na fachada, nunca chegou a tocar o coração do povo de forma a produzir arrependimento ou fazer com que buscassem o perdão do Senhor. Mudou esteticamente, mudou por fora, rasgou as vestes velhas, colocou vestes novas, mas o coração continuava imundo. A mensagem é aquela mensagem que Deus deu a Joel: rasguem os corações e não as vossas vestes. Por quê? Eu vou falar isso mais uma vez quando a gente for estudar Joel, só antecipando. Porque quando você rasga uma veste, você está fazendo o quê? Você está simplesmente a inutilizando, dizendo: não presta para mais nada, nunca mais irei usá-la, precisarei me vestir de uma veste nova. Aí Deus diz: rasga o coração, joga esse fora, faz a oração de Davi: cria em mim, ó Deus. Pega esse, rasga, joga fora e ora para Deus criar um novo coração puro. O povo aqui estava sendo mudado por fora, mas não permitiu que Deus os mudasse por dentro. Esta obstinada pretensão de inocência é para Jeremias o pecado mais grave. O mais grave é que, diante da repreensão, o povo não aceitava a mensagem e tentava se justificar, dizendo: não, que isso, não, também não é tudo, evangelho não é tudo isso também, não precisa disso tudo também não, você é salgado demais,
Já ouviu esse tipo de coisa? Não precisa ser tão radical assim, né? Também está exagerando, você quer ser muito santo. Era mais ou menos assim que tratavam Jeremias. Não, Jeremias, não precisa também disso tudo, você é muito radical, muito salgado. O povo tentava se justificar, ainda queria dar uma de inocente. Enquanto não reconhecer o seu pecado, Judá não terá ouvidos para ouvir a palavra de Deus e será incapaz de converter-se. Também não saberá reconhecer os castigos que o Senhor lhes envia para a correção e não poderá ser perdoado. Antes de ir ao próximo texto, todo esse capítulo 2, Deus vem pleiteando, né, os erros da nação, os pecados, o abandono, a apostasia, lembrando do relacionamento, né, o paralelo aqui, a alegoria que nós estamos reproduzindo, da esposa que abandona o esposo. Deus fez tudo, cuidou, livrou, libertou, matou os inimigos, deu água, deu comida, deu veste, deu a terra, expulsou todo mundo dali, colocou o povo lá, e de repente foi trocado, abandonado, uma terra santa virou uma terra de abominações, e Deus está falando isso tudo com o povo. E sabe como é que termina isso? Para você perceber o quanto essa mensagem me toca, o quão chocante essa mensagem é para mim, talvez uma das mais de toda a Bíblia. Olha aí no capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: eles dizem, aliás, alguém pode abrir Deuteronômio 24, versículo 4? Deuteronômio 24, versículo 4. Deixa o dedinho aí em Jeremias 3, mas alguém, por favor, abra em Deuteronômio 24, 4. Quem encontrar pode ler aí bem forte. Vai indo devagar para a gente acompanhar aqui, por favor. 24, esse 4. Isso. Então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. Então, diz aí, então, se o primeiro marido a despedir, não poderá tornar a tomá-la para ser sua mulher. Por quê? Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ou seja, está dizendo que é uma abominação, o marido despede a sua mulher e depois a recebe de novo por mulher. Aconteceu uma situação, houve ali o rompimento, a mulher é despedida, e aí depois de se relacionar com outro alguém, está dizendo, o marido não poderia, em hipótese alguma, tornar a receber essa mulher para não contaminar a terra e transformá-la em abominação. Por que eu pedi que lesse esse texto? Pois aqui é uma referência a ele. Vamos de novo lá em Jeremias 3, por favor. Diz assim, eles dizem, aí eu te mostrei quem diz, é a lei. Se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? É o que diz Deuteronômio 24, versículo 4. Agora, olha o que Deus diz aqui, irmãos. Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Dá para dormir em paz com um barulho desse, irmão? Tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, volta para mim, diz o Senhor. E sabe qual é o pior? É que Israel disse, não volto. Não volto. Vamos avançar, né? Se deixar aqui, irmão, esse texto aqui é profundo, viu? Vou deixar para vocês mexer os exegeta que está aqui hoje. Faz uma exegesada aí, depois você vai ver o que você vai tirar daí. Você vai tirar sermão para pregar, para converter o mundo inteiro. Voltemos lá na página 26, a segunda mensagem de Jeremias, que vai do capítulo 3, versículo 6 ao 6:30.
Aqui o cerne é o seguinte: Jeová lembra Judá o ter lançado fora de sua vista as 10 tribos por causa de sua idolatria, e que em lugar de receber a demoestação pelo que aconteceu, as 10 tribos continuam nos mesmos pecados. Em seguida, dirige a Judá a exortação de arrependimento, e ao fracassar este apelo, pronuncia sobre ele o juízo da invasão babilônica. Olha que interessante, Jeremias vem dizendo: olha, o que vocês estão fazendo é exatamente o que as 10 tribos do norte fizeram. E o que aconteceu com eles? Foram levados cativos para a Síria. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa e vão sofrer um juízo semelhante. E ainda assim o povo não se converteu. Terceira mensagem: discurso à porta do templo, capítulo 7 até o capítulo 10. O tema desse discurso é o seguinte: por causa do formalismo do culto de Israel, da idolatria, da violação à lei de Deus, da recusa de seus mensageiros, eles recusavam os mensageiros de Deus, da apostasia universal e incurável, Jeová entregará a terra à invasão e espalhará seus habitantes pelas nações. Perceba que o tempo todo vai fechando assim: olha, vocês vão ser levados em cativeiro por causa disso. E o povo insistia em negar os seus pecados e desacreditar que eles seriam castigados. Jeremias profetizou por 4 décadas, irmãos, 40 anos. E às vezes é aquilo: você recebe, o povo, uma mensagem, passou 1 ano, não aconteceu, e o profeta está dizendo: Deus vai castigar. Passou 5 anos, não aconteceu, e o profeta está dizendo: Deus vai castigar. Passou 10 anos e não aconteceu. Esse profeta aí de Araque, isso aí está 10 anos falando essa bobagem. Isso é mentira, tem 10 anos que ele fala isso. 20 anos não aconteceu. Ainda tem alguém que tem coragem de acreditar nesse homem? Isso é doido, isso não vai acontecer. 30 anos, 40 anos. Você teria coragem de pregar a mesma mensagem 40 anos sem ver nada acontecer e todo mundo te chamando de falso profeta, de mentiroso? Está aí, não aconteceu nada, não acontece nada. Mas quando o juízo veio, caiu mesmo, desabou como que a torrente de águas, e aí não teve mais para onde correr. Mas o profeta ficou ali firme. Então aqui ele está mais uma vez dizendo: olha, o formalismo, porque o povo se justificava pelo fato de ter culto, mas era mera formalidade vazia, desprovida de essência. O povo vivia na idolatria, violava a lei, não dava ouvido aos profetas, vivia uma verdadeira apostasia e, consequentemente, Jeová os entregaria a uma invasão estrangeira, mas eles não acreditavam. Quarta mensagem, capítulos 11 e 12, nós vamos comentá-la: a mensagem do pacto violado. A causa desta mensagem foi o achado do livro da lei no reinado de Josias. O principal tema desta mensagem é como se segue: a maldição de Deus sobre Judá por causa da violação do pacto mosaico. Eles vão sofrer um juízo porque eles violaram a lei. E aí, quando Jeremias ele revela ao povo que Deus iria julgá-los, então houve um complô, um conluio para matar o profeta Jeremias. Você já ouviu aquela história? A pessoa não gosta da mensagem e quer matar o mensageiro. Você chega lá, o repórter fala: ó, irmão, o repórter fala irmãos aqui, ficou por minha conta, né? O repórter vai lá e diz: ó, previsão do tempo diz que amanhã vai vir um furacão. Aí, não, vamos matar esse repórter para ver se o furacão não vem. Vamos matar o mensageiro. Que culpa o mensageiro tem? Vamos matar o mensageiro para impedir a mensagem. Era o que o povo fazia. Eles perseguiam e matavam os profetas, como dizendo: matei o mensageiro, resolvi o problema. Então aqui o mensageiro está falando: Deus vai mandar juízo, já sei como é que a gente vai evitar o juízo. Como? Vamos matar esse mensageiro. Até hoje é assim. As pessoas pregam uma mensagem de juízo que Deus manda, o que eles fazem? Querem matar o mensageiro. Não convida, bota na geladeira,
se é nas redes sociais, como é que é? Cancelamento, né? A linchação virtual. Querem matar os mensageiros. Eu botei aqui na tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, para facilitar, que aqui já torna-se praticamente autoexplicativa. Já vai encurtar um pouquinho o meu trabalho da tradução do texto da revista corrigida para os nossos dias. Então, olhe bem, capítulo 11, do versículo 18 ao 23. Acompanhe aqui, porque aqui está nessa tradução que já nos ajuda a entender. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Jeremias falando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore, enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias, para que nunca mais ninguém lembre dele. Para acabar com essas mensagens dele, vamos matar logo, que aí acaba essas profecias, resolvemos o problema. Versículo 20. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo, Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, os coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Os homens de onde? Você lembra o que essa cidade representa? É a cidade... Apagou, né? Deu aquele apagão. Vamos lá. Vai demorar de novo a voltar, como da outra vez. Vamos seguindo aqui. A cidade de Anatote, só para lembrar, você pode acompanhar agora na sua Bíblia aí, o capítulo 11, versículo... estamos aqui no versículo 20. A cidade de Anatote era a cidade natal de Jeremias. Ele nasceu e foi criado ali. Acompanhe aí na sua Bíblia. Os homens de Anatote queriam me ver morto. Disseram que se eu continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. E aí, irmãos, é que é a questão. Quando você está sendo perseguido por pessoas de fora, de longe, que não te conhecem, é uma coisa. Mas Jeremias está sendo perseguido, sofrendo ameaça de morte, por pessoas que nasceram próximo a ele, cresceram com ele, conheceram a sua história, a sua família, e ainda assim estão desconfiando plenamente, né, do seu caráter, da sua índole, e articulando o meio de matá-lo. Versículo 22, acompanha aí. Agora você vai ter que ir acompanhando na sua Bíblia. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles: eu os castigarei. Os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles, quando chegar o julgamento que eu vou mandar cair sobre o povo de Anatote. Então, esse texto aí vai falar sobre a conspiração contra Jeremias, a articulação ali para tentar calar o profeta. E tudo isso nasceu justamente como resultado dos judeus a palavra de Deus. Porque, na verdade, se a tivessem aceitado, ao invés de procurar matar o profeta, o teriam honrado. Todas as vezes que as pessoas tentam matar profetas, é porque elas não querem dar ouvidos à palavra de Deus. É o que nós estamos dizendo. Querem matar o mensageiro porque estão desagradados da mensagem. Agora, quando arruma aí um profeta que sai distribuindo bênção para todo lado, todo culto é profecia de bênção, vitória, e Deus está dando livramento, e Deus está abrindo porta, e eu estou vendo chave, e eu estou vendo... E aí esses profetas, irmão, o povo está indo atrás dele aos montes, as agendas dele estão cheias, ele não dá conta de cumprir tanto convite que recebem, e o povo trata eles aqui, com oferta boa, está sempre cuidando da melhor maneira, porque a mensagem dele é sempre uma mensagem que agrada. Está nem preocupado se o povo está andando de acordo com a vontade de Deus ou em pecado. Independente da situação, a vitória é certa. Aí vem lá profetizando, bem, igual o que o pregador que pregou aqui no congresso, na sexta, pastor Flávio Coelho, disse de um certo lugar que ele foi, e é lá o profeta, né? Aguenta só um pouquinho que eu vou largar só mais 3 profecias aqui para a gente ir embora. Está tudo encomendadinha, certinha. Eu tenho só que largar mais 3 aqui para dar um
tudo certinho. A gente está vivendo uma época dessa. Agora, quando alguém se levanta para falar o que Deus manda falar, como Jeremias, aí até aqueles que nasceram próximos a ele, viveram junto dele, cresceram com ele, estão articulando para matá-lo. Na verdade, seria de se esperar que a cidade de Anatote, porque a cidade de Anatote é uma cidade sacerdotal, era uma cidade de levitas. Aí você imagina, bom, pelo menos ali o povo tem um pouquinho mais de discernimento, tem a sua espiritualidade mais aguçada. Tudo bem se o povo do mundo lá não aceita a minha mensagem, mas no meio dos obreiros, no meio dos pastores, não, aqui com certeza eles vão aceitar. Pois é aí que você se engana. É mais propenso você pregar uma mensagem de juízo no meio da rua e o pecador vir chorando até você, do que você pregar uma mensagem dessa para pastor e ele arrancar sua cabeça fora. Essa é a triste realidade. Quem a gente imaginaria que teria mais sensibilidade espiritual para aceitar e receber uma mensagem de Deus é quem está querendo matar os mensageiros. É a realidade em Anatote. Eles gostavam de ouvir falsos profetas, mas queriam matar o verdadeiro mensageiro, justamente a cidade natal de Jeremias. Jeremias estava pregando o julgamento iminente, lembrando, a mensagem era a mensagem de que o povo seria levado em cativeiro para a Babilônia, e os falsos profetas estavam pregando paz. Jeremias insistiu que o povo devia se converter, e os falsos profetas diziam que estava tudo bem, não tinha que se arrepender de nada. E aí, se você vem num culto domingo e o pregador diz que você está em pecado e tem que se arrepender, aí você volta no culto na segunda e o pregador diz que Deus está se agradando da sua vida e vai te abençoar, aí você, bom, a sua responsabilidade. E agora, você vai aceitar que mensagem? Você vai aceitar que mensagem? Eu já contei um episódio, um testemunho aqui pessoal, em que eu fui pregar em uma festividade de jovens e foi uma bênção para a glória de Deus, o trabalho, aquela glória, manifestação de Deus, jovem correndo para lá e para cá, falando língua estranha e aquela coisa toda, Espírito Santo abençoando. E aí começou a subir profeta no altar: eis meu servo que eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou abrir porta, eu vou te levar, eu vou te honrar, eu vou fazer acontecer. Aí já fazia fila de gente para vir profetizar para mim, descia um, já vinha outro: olha meu servo, eu estou fazendo, eu estou abrindo, eu estou te levando e realizando. E aquelas mensagens bonitas, mas nenhuma estava entrando no meu coração. Eu estava assim, negócio. E aí terminou aquele movimento maravilhoso do Espírito mesmo, no meio da igreja. Terminou, apertamos as mãos, despedindo de um, despedindo de outro. Estamos indo embora, indo em direção ao meu carro, que estava estacionado. Estou chegando perto do carro, apertei o alarme e abri a porta e veio uma irmã assim: ô pastor, Pai do Senhor está indo embora? Estou. Estendeu a mão assim: Pai do Senhor. Quando eu estendi a mão, que ela segurou, ela apertou firme assim minha mão, falou: hoje Deus te usou por misericórdia, mas Ele manda dizer, volta a buscar Ele mais, viu? Volta a consagrar mais a sua vida, que hoje aqui foi só a misericórdia dEle. Aí eu falei: não, agora Deus está falando comigo. Agora eu senti Deus aqui. Irmãos, eu estou contando um testemunho pessoal para que você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando é Deus que está te repreendendo. A gente não gosta às vezes, mas você sabe quando é Deus. E aquela lambeção, aquele monte de elogio, você sabe também que é puro confete, que não tem nada daquilo, você não está merecendo nada daquilo. Você está completamente longe de estar merecendo. Mas o coração gosta, mas é a hora que você tem que discernir e aceitar na verdade o que Deus está falando. Jeremias estava falando de juízo. O povo estava querendo ouvir mensagem de bênção. Mas como mensagem de bênção? A primeira profecia: como abençoar um povo que fez tudo aquilo com Deus? Impossível, né, irmãos? Então, o pacto foi violado, o povo seria castigado. Vamos aí à próxima mensagem, a quinta mensagem, capítulo 13, a mensagem
do linho. As ações simbólicas do profeta, impor um cinto enterrado na margem do Eufrates e em seguida desenterrá-lo, simboliza a eleição de Israel por Jeová, para que fosse seu povo, a rejeição divina por causa da rebelião de Israel e a humilhação que Deus lhes infligiu por meio do cativeiro babilônico. Essa mensagem simbólica, aqueles atos simbólicos, atos proféticos, muito recorrentes na antiga aliança, e aqui Deus deu a seguinte ordem ao profeta: que ele tirasse o cinto dele, aquela corda que cingia a veste de pano, de tecido, e pegou aquele cinto bonito, combinando lá com a veste dele, de um tecido talvez bem bacana, e Deus falou assim: tira esse cinto e enterra ele. Aí deu lá a localização para o profeta enterrar. Ele enterrou. Passado um tempo, Deus orienta o profeta: vai lá e pega aquele cinto. O profeta vai lá e pega. Aí o cinto estava podre, fedendo, se desfazendo. Aí Deus diz: amarra agora esse cinto assim na sua cintura. Podre, todo feio, fedorento, se desfazendo, se desmanchando. Aí Deus está dizendo: esse cinto é Israel. Estava bonito, meu. Aí depois se degenerou. Olha como é que agora está Israel em relação a mim. Olha que coisa feia. Olha que coisa fétida. Olha que coisa degenerada, horrível, desfigurada. O pecado, olha o que fez com Israel. No começo andava aqui amarrado, cingido junto de Deus, agarrado em uma coisa bonita, perfeita, combinando, maravilha. Depois olha como é que ficou. Horroroso. E aí o povo via Jeremias: rapaz, que coisa feia, que cinto ridículo, você não está vendo? Que é isso? Isso aqui é Israel. Aí era a mensagem. Cada um que criticava o cinto: ô Jeremias, você é louco, sai para lá, que negócio fedorento. Esse aqui somos nós, é o povo de Deus. Aí era a mensagem simbólica. Sexta mensagem: profecias motivadas por uma seca na Judéia. Capítulos 14 e 15. Jeremias, reconhecendo esta seca como castigo de Deus, faz intercessão pelo povo, mas chegou a ser tão incurável a iniquidade de Israel que a intercessão já não tinha nenhum valor, ainda que Moisés e Samuel rogassem por eles. Sétimo sinal, o sinal, ou sétima mensagem, o sinal do profeta solteiro. Ordenou-se a Jeremias que não se casasse, como sinal da iminência dos castigos divinos, cujo terror faria com que o estado de solteiro fosse preferível ao de casado. Oitava mensagem, a mensagem referente ao sábado. O sábado era um sinal do pacto de Deus para com os filhos de Israel. Assim, violar o sábado seria equivalente a violar o pacto de Deus e traria a pena profetizada por Jeremias. Nono sinal, o sinal da casa do oleiro. O poder de Deus de tratar com as nações segundo sua soberana vontade simboliza-se pela formação dos vasos pelo oleiro. Deus pode moldar Israel como o oleiro faz com o vaso. Bom, essa mensagem a gente conhece bem também. Vou à 10ª mensagem, quero comentá-la aqui, que é a primeira perseguição de Jeremias. Jeremias a gente como viu, sofreu ameaça de morte dos seus próprios conterrâneos, pessoal de Anatote, mas Jeremias se abalou, quando Deus revelou a ele, porque ele nem sabia, ele estava inocente, tanto que ele disse que ele estava como uma ovelha, inocente, sem saber de nada, e aí ele vai recorrer a Deus, questionar, e aí achando que Deus... Porque, irmão, às vezes a gente vai para Deus assim, com a fala meio melancólica, meio melosa, assim, achando que Deus vai entrar nessa... não, vem cá, meu filhinho, não, calma aí, que foi? Senta aqui no colinho, conta o que foi. Jeremias foi lá para Deus todo melancólico, aí Deus já falou assim: mas vem cá, você está chorando, correndo com homens que vão a pé? Como é que vai ser quando você começar a correr com eles vindo a cavalo? Você está dizendo: rapaz, vai piorar o negócio, você já está assim? Você está correndo aí pau a pau com o homem a pé, você já está, não.
Se levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, prepara, porque estamos só no começo. Vai piorar e vai piorar muito ainda. Se você está assim fraco em tempos, né, de tranquilidade do Jordão, e quando for a época da cheia, das ribanceiras descendo e arrastando tudo, imagina você chegando para Deus contando seus problemas, aí Deus diz: meu filho, enxuga a lágrima porque vai piorar mais ainda aqui para frente. É isso mesmo, pode enxugar a lágrima, levanta a cabeça e vamos embora. Você achando que Deus vai, não, vem cá, eu vou, deixa comigo, fica aqui, calminho. Não tem essa não, vai piorar. Aí agora piorou, como Deus havia dito, capítulo 19 e o capítulo 20. A predição de Jeremias referente à destruição de Jerusalém aborrece o filho de um sacerdote chamado Pazur, o qual profetizou a segurança de Jerusalém. Aí agora o negócio engrossou, agora já está começando a desagradar a gente do alto escalão, está ficando embravecida com ele. Ele descarrega a sua ira sobre o profeta, infligindo-lhe o doloroso castigo de ser atado no tronco. A última parte do capítulo 20 revela o efeito da perseguição sobre a natureza tímida de Jeremias. Foi tentado a cerrar os lábios e abster-se de profetizar, mas o fogo interno era mais poderoso do que o externo. Assim é que continuou a pregar. Então, vamos lá. O slide aqui não quer acender por enquanto. Abra então Jeremias capítulo 20. Acompanhe pela sua Bíblia mesmo. Vê se até depois do intervalo a gente consegue ajeitar aí. Não sendo possível, vamos acompanhando pela Bíblia aí. Jeremias capítulo 20. Olha o que acontece. Pazur, ou Passur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Que coisa? Estava profetizando juízo, julgamento, cativeiro, estava profetizando que a terra seria invadida, destruída, o templo seria derribado. E aí olha como o sacerdote, Pazur, filho de Imer, o filho do sacerdote, olha o que ele fez: feriu a Jeremias e meteu ele no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Pegou Jeremias, feriu ele, deu uma surra nele, prendeu ele num cepo, como se estivesse prendendo, aqui aparecendo, por isso mandou que fosse surrado, preso com correntes no portão de Benjamim, o portão que dá para o templo, para todo mundo ver, uma humilhação pública, tipo aquela de Paulo e Silas. Pegou Jeremias, deram uma surra, acorrentaram ele lá num tronco, deixaram ele a noite toda ali na frente do templo. Quem entrava, olha aí, falso profeta, é isso aí, o que dá com falso profeta? Olha o que acontece, profetizar mentira, é isso aí, o homem lá todo machucado, surrado, acorrentado no cepo, passou a noite toda ali. Aí, versículo 3, na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes, o que você faria? Passou a noite toda, machucado, acorrentado, humilhado, envergonhado. Aí no dia seguinte, o Senhor Deus, ele disse aqui para o Pazur, o Senhor Deus acabou de mudar o seu nome, Pazur, para terror por todos os lados. A expressão aí, Magor Missadib, que significa terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse, Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles. E você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Não sei se você percebeu. Jeremias profetizou, o camarada deu um soco nele, deu uma surra nele, acorrentou ele, deixou a noite toda. No outro dia, quando o camarada foi lá soltar, ele profetiza a mesma coisa. Pois a mensagem continua a mesma, assim diz o Senhor. Tem que ter muita firmeza, não tem?
Versículo 5: também darei toda a fazenda desta cidade, todo o seu trabalho, todas as coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E você, e tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Olha a coragem de Jeremias, confirmando tudo aquilo que falou e pelo qual acabara de sofrer, diante do filho do sacerdote, diante do templo. Agora, olha o versículo 7. Agora Jeremias falando com Deus: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, uma vergonha para mim, um ludibrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei mais dele, falando do Senhor, não me lembrarei mais do Senhor, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, e encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. Ele queria parar, mas ele disse: quando eu pensei em parar, um fogo começou a queimar no meu coração, nos meus ossos, que eu cheguei à conclusão: não dá para parar. O Jeremias, é interessante você notar isso, ele é muito corajoso, audacioso, ousado, quando ele vai enfrentar reis, sacerdotes, profetas, o povo em geral. Mas quando ele vai falar com Deus, aí você vê ele se derramando, quebrantado. Geralmente você olha aquele homem assim diz o Senhor, e pá! Você acha que aquele camarada ora até assim com Deus, né? Senhor! Fala grosso com Deus também, para ver se Deus lá em cima. Meu Deus! O Jeremias, você vê que ele era ousado. Aí quando chegava diante de Deus: Senhor, está difícil, não estou aguentando mais. Aí Deus: não, você aguenta, vambora. Aí pegava ânimo, chegava diante dos... Quem olhava Jeremias com toda aquela coragem, não imaginava que ele diante de Deus era tão quebrantado. Passou os 40 anos do ministério tentando fugir do ministério. Senhor, agora chega, agora foi a última vez. Aí ia de novo: aqui está minha credencial, não quero mais. Aí ia de novo: Senhor, agora parei mesmo, agora não vou mais. Aí ia de novo: Senhor, eu estou entregando tudo, não aguento mais. Aí ia de novo. E assim foi 40 anos, querendo entregar e indo, querendo parar e indo, querendo parar e indo. Não tem super-homem não, irmãos. Não tem homem de aço não. Isso é coisa de Hollywood, isso é Disney, é sei lá o quê. Não existe homem de aço. Existe quem não tenha sentimentos, emoções, às vezes não se abale. Agora, você pode passar por tudo isso, mas nada nunca vai ser justificativa para parar. Tem que continuar. Tem que continuar. Faz como Deus falou: enxuga a lágrima, levanta a cabeça e continua. E continua. E continua. Então Jeremias não se intimidou, tentou mais uma vez parar, não teve êxito. Deus não aceitou seu pedido de demissão e o profeta teve que continuar. Ele usa a expressão aqui no versículo 7, iludiste-me, né? A tradução revista atualizada vai dizer assim: persuadiste-me. É como se Deus tivesse, na expressão de Jeremias, eu fui iludido, eu fui enganado, eu fui levado a aceitar o ministério. Mas lembra da última aula? Deus enganou ele em algum momento na chamada? Deus nunca engana ninguém. A gente que se engana, quer se enganar. Deus não engana ninguém. Quando esse negócio de é fácil, é bom, é tranquilo, é leve,
Pode ter certeza que não é Deus. Deus chama e Deus fala, olha, não vai ser fácil. Você lembra lá quando a gente estudou os livros históricos, a chamada de Josué? Deus chamou Josué, o Moisés, e falou, ó Josué, você vai conduzir esse povo aí, rebeldes, vão querer te matar, vão desobedecer, mas eu sou contigo, tá? Deus sempre chamou esse povo aí, é rebelde, é duro, é difícil, é complicado, mas eu estou contigo. Jeremias, eles vão querer te matar, é o rei, é sacerdote, mas eu sou contigo. Então Deus nunca ilude. Deus fala, você vai passar por situações difíceis. Você lembra de Paulo, quando Deus ordena a Ananias, vai à rua direita, ora por um homem, procura na casa lá, e ora por um homem que está cego, e diz a ele, olha lá na chamada, Deus diz assim, usando o profeta, eu o mostrarei o quanto lhe importa sofrer por amor do meu nome. Aí chega o Ananias lá, orar pelo... Deus mandou aqui para você já ficar logo ciente o quanto você vai sofrer por amor do nome dele, tá? Você já logo no dia da chamada já logo no primeiro dia. Aí depois quando Paulo está sofrendo, você acha que o Paulo está, Deus me iludiu, Deus me enganou. Iludi não, no primeiro dia eu fui lá, mandei te falar que você ia sofrer. Esse que é o problema nos nossos dias às vezes. A pessoa vem no culto de domingo, não crente, aí o slogan na porta da igreja é o que? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Aí chega no culto de domingo, culto evangelístico, o pecador está aí. Irmão, Jesus é bom, Jesus só quer o coração, com Jesus é só vitória, e com Jesus você vai, não tem mais problema e tal. Aí, quem quer Jesus? Eu quero. Aí depois ele volta no culto de doutrina, o negócio é o seguinte, evangelho é sério, hein? Evangelho é duro, evangelho é só... não foi esse que eu aceitei domingo, não. Propaganda enganosa, me apresentaram um no domingo, me jogaram a isca, eu mordi, agora na terça que eu estou dentro já é... Jesus não engana ninguém, não ilude ninguém. A gente que fica aí medindo, não, vou tentar, colocar o evangelho dentro de uma embalagem assim mais aceitável, mais bonita, mais florida, quem sabe ele aceita, mas se ele aceitar esse evangelho, ele não fica. Se ele aceitar esse evangelho, ele não permanece. Agora veja esses homens que aceitaram essas mensagens, eles não voltaram para trás. Paulo não recuou, Jeremias não recuou, nenhum deles recuou. Por quê? Porque desde o começo eles sabiam, vou usar até uma expressão, no que estavam se metendo. Deus não ilude ninguém, é nós que nos iludimos. Deus não ilude ninguém. Vamos aí às próximas. Eu vou aí até a 15ª para nós irmos ao intervalo. Acabei de citar a 10. 11ª, a mensagem ao rei Zedequias. Esse aqui já é o último dos reis, aí antes do cativeiro mesmo. Esta foi pronunciada em resposta à pergunta de Zedequias referente à invasão de Nabucodonosor. Evidentemente o rei, ao inquirir ao Senhor, não tinha a mínima intenção de dar atenção aos conselhos ou aos mandamentos que fossem dados, porque a resposta à sua pergunta é uma mensagem de juízo severo para ele. 12ª, Jeová falou acerca dos ímpios reis de Israel, agora promete a vinda do rei justo, o Messias, que restaurará Judá e Israel. Então uma mensagem de restauração. Vamos pular, 13ª, 24, sinal dos figos, sob a figura de figos bons e maus, mostra-se o futuro dos judeus na primeira deportação do reinado de Conias e do cativeiro final no reinado de Zedequias. Os primeiros seriam restaurados e restituídos à Palestina, os últimos seriam entregues a espadas e espalhados entre os pagãos. 14º, os versículos 1 a 4 do capítulo 25 contêm uma profecia dos 70 anos do cativeiro de Judá, que será seguido pela destruição de Babilônia, os opressores de Israel. Finalmente, sob a figura do copo de vinho do furor, é exposto o juízo de Deus sobre as nações. Vamos só ler aí o capítulo 25, versículos 1 a 4, para eu comentar um pouquinho essa profecia, a gente vai ao intervalo. Então, capítulo 25,
Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não a escutaste. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Tudo isso aí, versículo 6, né? 7. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. A obra das mãos são os ídolos feitos, construídos, as imagens, que aí depois se curvavam diante dela. Aí Deus está dizendo: vocês estão me provocando. Constrói um ídolo e depois se curva diante deles. E quando Deus disse que mandou os profetas, uma expressão interessante que é o madrugando, significa que o profeta foi enviado bem cedo, bem antes do juízo. Deus não manda o juízo e depois o profeta. Deus mandou o profeta bem antes, madrugando. Como o povo rejeitou o profeta e a profecia, o mensageiro e a mensagem, então veio o juízo. O povo continuou aqui, provocando a ira do Senhor com a obra das suas próprias mãos. Versículo 8, continue olhando aí, do capítulo 25. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, o som das móis, a luz do candeeiro, tudo aquilo que remete à alegria, festa, vou fazer cessar. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia, quanto tempo? 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito nesse livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Está aí. Deus usa o profeta, inclusive, para falar com detalhe o tempo de duração do juízo. E o povo não aceitou isso de jeito nenhum. Não aceitou isso de jeito nenhum. Os falsos profetas diziam que não haveria cativeiro. Só que quando houve a primeira deportação, e aí os falsos profetas, e agora? Já levaram um pouco dos moradores de Jerusalém, foi levado os nobres. Na primeira deportação foi Daniel, Misael, Ananias, Azarias, alguns nobres. E aí agora os falsos profetas? Não, vai durar pouco tempo, 1 ano, no máximo 2, e nós voltaremos. Aí o Jeremias falou: negativo, só começou a derramar o juízo, vai ser 70. Rapaz, o povo ficava só o ódio com Jeremias, viu? Como eu até falei na última aula, os generais que tentavam animar o seu exército, os soldados, para ir para a batalha,
contra o rei da Babilônia. E aí o Jeremias falou: perda de tempo, se vocês for para a batalha, vão morrer na batalha, e o que sobreviver vai ser levado em cativeiro. Aí o povo ficava desanimado, os soldados ficavam desanimados, já ia para a batalha já com mentalidade perdedora. E aí os generais, os capitães ficavam bravos, chegava no rei e pedia a cabeça do Jeremias. Aí o rei tentava suavizar. Por quê, irmão? Porque Deus não permitia que matasse, porque olha o que eles faziam com Jeremias para ver se ele parava de profetizar. Era cativeiro, era calabouço, era no fundo de uma cisterna, era amarrado num cepo e apanhando, e quando soltava o homem, assim diz o Senhor. Fala: eita, agora joga ele na lama, tirava da lama, e agora? Agora sim diz o Senhor. Agora bota ele lá no fundo do cárcere, deixa ele lá, quando saía, agora ele acalmou, né? Acalmou? Acalmou coisa nenhuma, assim diz o Senhor. Mas aí quando ele ia lá falar com Deus: Senhor, essa foi a última vez, né? Não vou precisar mais profetizar. Vida de profeta, a vida de Jeremias não foi fácil, irmãos. Aqui então falamos a primeira parte aqui, que trata das mensagens referentes a Judá. A gente vai ao intervalo e na volta pegaremos essa parte 3 do nosso esboço, que são mensagens mais detalhadas de repreensão e de juízo, que estão entre os capítulos 26 e 39. Falaremos depois do intervalo, um rápido intervalo aí de 10 minutos no máximo, tá? Para você só beber água e ir no banheiro. Não sei se tem mais coisa além disso não, mas vamos lá ver. Amém, irmãos. Vamos então retornar. Estamos na página 29. A partir de agora são as mensagens mais detalhadas de repreensão, de juízo e de restauração. E aí temos como esboço dessa sessão, conteúdo dela: primeira, as repetições de Jeremias de sua mensagem referente à destruição de Jerusalém. E, obviamente, estas mensagens põem a sua vida em perigo. O tempo todo está tendo a sua vida posta em perigo por causa das mensagens que denunciam o pecado da nação e a consequência, que é a destruição da cidade. Os capítulos 27 e 28, sob a figura de julgos, se expõem à subjugação de Judá e das nações vizinhas por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Interessante, mais um ato profético, que ele põe um jugo, aquela canga que se colocava nos animais para puxar o arado, e aí ele coloca sobre si para simbolizar a forma como a nação seria subjugada pelos babilônios. E aí um falso profeta vem e quebra aquele jugo, para dizer: assim o Senhor vai quebrar o jugo da Babilônia. Aí ele pega e coloca um jugo de ferro. Fala: vocês quebraram o jugo de madeira, pois o Senhor então colocará agora um jugo de ferro. Aí era sempre esse confronto, irmão. Não dá sequer para a gente imaginar como era se sentir como Jeremias sozinho, tendo do outro lado os reis, os sacerdotes, os profetas, e sempre que ele falar, o povo de lá para cá combatia, rebatia, dizia que era falso, ameaçava de morte, o espancava, o prendia. Olha, difícil você imaginar alguém que resistiria e continuaria como Jeremias, mas tudo isso porque ele foi desde o ventre. Ele falou: desde o ventre eu já te separei, desde o começo, para esse trabalho, nessa tarefa árdua. Acho que chegar lá no céu vale a pena dar um abraço em Jeremias, né? Falou: Jeremias, ó, vou te falar, esse abraço aqui, você era crente mesmo, me ajudou a chegar aqui. Eu fiquei mais crente depois que eu li o seu livro. As mensagens aos cativos da primeira deportação, capítulo 29, esta carta foi escrita para instruir os cativos acerca dos 70 anos. Jeremias escreve uma carta e envia para aqueles que foram levados na primeira deportação, dizendo como Jeová ordenava que eles se comportassem lá no cativeiro. Imagino que eles: a gente já está aqui e ainda está recebendo profecia por carta. Chegava a carta, quando abria, vamos ver, assim diz o Senhor, meu Deus, lá vem. Irmão, Jeremias, você quer chegar lá no cativeiro: meus filhinhos, não fiquem tristes, eu estou... o negócio era
Até lá, Jeremias mandou uma carta com a mensagem. Quarto, depois de considerar o cativeiro atual de Israel e a libertação vindoura, o profeta contempla o futuro e vê Israel libertado da tribulação final, no final do tempo, restaurada a sua terra, vivendo sob o Messias, filho de Davi, limpo de seus pecados e desfrutando das bênçãos do novo pacto. Ou seja, apontando já para o milênio. Capítulo 32. Como sinal de restauração vindoura da terra, Jeremias é instruído pelo Senhor a comprar uma porção de terra de um dos seus parentes. Uma atitude também interessante. Por quê? Porque Jeremias compra uma terra, mostrando que apesar do povo estar sendo levado para o cativeiro, eles haveriam de retornar. Então valeria a pena ainda investir em um pedaço de terra, em um campo, porque o povo, depois que se cumprisse o período estabelecido por Deus, voltaria. 33, continua o tema da restauração de Israel. Vamos avançar. Sétima profecia. O capítulo 34 contém uma profecia do cativeiro de Zedequias e a denúncia contra o povo de Jerusalém pela violação de um pacto. A lei de Moisés requeriria que os escravos hebreus fossem postos em liberdade depois de 7 anos de serviço. Este mandamento tinha sido violado por muito tempo. Parece que a pregação de Jeremias e o temor do cativeiro vindouro despertaram a consciência do povo até o ponto de estar disposto a assinar um pacto para a libertação dos escravos. Oitava profecia, muito famosa também, referente aos recabitas. Os recabitas descendiam de Obabe, cunhado de Moisés, eram queneus, e migraram com Israel para Canaã. Eles são apontados como exemplo aos judeus e a desobediência destes à lei de Jeová é contrastada com a obediência dos recabitas às simples leis de vida dadas pelos seus antepassados. Então, um grupo familiar que havia há muitas gerações anteriores feito um pacto familiar que aquela família jamais tomaria vinho. E passou uma geração, outra, e aí quando passou várias gerações, aí Jeremias, ele é orientado a chegar até os recabitas e oferecer vinho. Olha, não, nós não tomamos, os nossos antepassados fizeram um pacto que a nossa família jamais se contaminaria com vinho. E aí Jeremias então faz o contraste. O povo de Deus que tem um pacto com o Senhor, o tempo todo está violando o pacto, enquanto uma família que tem uma aliança ali é fiel àquela aliança familiar. Nona, a escritura das profecias de Jeremias nos dias de Jeoaquim. Numa tentativa final de levar Israel ao arrependimento, o Senhor ordenou a Jeremias que escrevesse todas as profecias que tinha exposto desde o início de seu ministério para que fossem dadas ao povo. A forma como o rei tratou essa escritura era típica da atitude da nação em geral, selando a sua morte. O que acontece? O rei pega o rolo, rasga e queima no fogo. Entregaram a ele todas as profecias de Jeremias, ele rasgou e jogou no fogo. E aí Deus falou para Jeremias fazer o quê? Escreve tudo de novo. Foi feito tudo de novo aquilo que os reis, como eu disse, mais uma vez, tentando calar o mensageiro, rasgando a mensagem para evitar, quando na verdade o caminho era o arrependimento, mas eles não queriam se arrepender. 10º, o aprisionamento de Jeremias. O exército caldeu, os babilônios, sitiavam Jerusalém, levantou o sítio a fim de enfrentar o exército do rei do Egito que avançava para atacá-lo. Zedequias, temendo que no caso de os caldeus vencerem o rei do Egito, voltassem a cercar Jerusalém, mandou consultar Jeremias. A resposta de Jeová foi que certamente voltariam a destruir a cidade. Jeremias, aproveitando a partida do exército sitiante, se preparou para visitar sua terra natal. Ao fazê-lo, foi preso como desertor ao inimigo. Aí vem 11º, eu vou comentá-lo. Enquanto Jeremias se encontrava preso, veio uma delegação a Zedequias pedindo que Jeremias fosse morto, por causa da sua persistência em pregar que Jerusalém estava condenada à destruição e que só os que se rendessem aos caldeus escapariam. Esta mensagem, diziam eles, debilitava o ânimo do povo. Então Jeremias foi encarcerado
mas foi transferido para a prisão do tribunal pela intercessão de Ebed-Meleque. Ali teve uma entrevista secreta com Zedequias, na qual assegurou ao monarca que sua única oportunidade de escape era render-se aos caldeus. E aí o capítulo 39 registra a queda de Jerusalém, o cativeiro final de Judá, a morte de Zedequias, a libertação de Jeremias por Nabucodonosor e a recompensa de Ebed-Meleque. Então abra aí agora a sua Bíblia em Jeremias 38, vamos ler aí a partir do versículo 3. Vamos ver essa situação pela qual o profeta passou, mais uma dentre tantas situações dificílimas. Capítulo 38, versículo 3 em diante. Assim diz o Senhor. O 38, isso mesmo. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias, que era um rei muito fraco: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pôde contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Na verdade, ali no calabouço havia como uma cisterna, e desceram ele no fundo daquela cisterna, que não tinha água, só lama, e ele ficou preso num calabouço, no fundo de um poço, atolado, não sei até que parte do corpo, se no pé, tornozelo, joelho, cintura, até o peito, atolado em lama. Imagina, para calar o profeta, num calabouço, dentro de uma cisterna, atolado de lama. E aí, ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, olha quem vai ter misericórdia dele, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. Tomou dali uns trapos velhos e rotos, roupas velhas, em bocados, e desceu-as a Jeremias no calabouço por meio das cordas. E disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, o que chamaríamos aí de sovaco, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez, e puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então os homens, os líderes, generais, capitães, foram até o rei e coagiram o rei, intimidaram o rei a matar Jeremias. O rei era um rei fraco, manipulável. Falou: olha, não tem o que fazer. Falou: ele está diante de vocês. Aí esses homens colocaram ele a fim de que ele tivesse uma morte lenta. Quando esses homens saem, o eunuco Ebed-Meleque, etíope, vai até o rei, pede: rei, ele vai morrer lá nessa situação. Aí o rei: tira ele de lá. O rei era assim, mesmo rei que deu autorização aos que vieram primeiro pedindo para prendê-lo e matá-lo. Aí agora veio o outro, o Ebed-Meleque, pedindo para tirá-lo. O rei deu autorização, tirou. Falou: pode tirar ele de lá, dá pão, coloca ele no átrio. Tiraram Jeremias de lá. Na mente do rei: poxa, eu fui bom com ele, tirei ele da cova, ele ia morrer, eu autorizei que tirasse ele de lá. Aí o rei falou: eu vou consultar Jeremias na escuridão, sem ninguém ver, para ver que mensagem ele tem para mim.
O que você acha que foi a mensagem que Jeremias deu para o rei? Olha aí o versículo 14. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar com certeza, não me matarás? Jeremias, se eu falar a verdade para você, você vai me matar? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, ou seja, se entrega a eles, já era, acabou para você, não adianta. O rei achou, bom, eu ajudei ele, dei uma oferta para ele. Tem uns hoje que acham assim, coloquei ele num hotel bom, acho que ele vai dar uma mensagem boa para mim, fui bacana com ele, a gente está todo amassado de pecado, mas pelo menos eu tratei ele bem, quem sabe ele não vem com uma mensagem boa para mim. Confundem o mensageiro com a mensagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos nós gostamos de ser bem tratados, todos nós gostamos de ter boa recepção, mas uma coisa é o que Deus manda dizer, outra coisa, isso aí não se mistura, e nem pode se misturar. O rei achou que poderia mudar a mensagem, mudando o tratamento com Jeremias, mas a mensagem permaneceu a mesma. Vamos aí voltar ao material, sei que a hora está ali quase pedindo para parar, mas eu tenho mais 2 comentários para a gente encerrar o Jeremias. Do 40 ao 45 nós temos já mensagens depois do cativeiro, e eu quero destacar aqui, eu vou deixar vocês lerem a primeira mensagem em casa, a segunda mensagem, e eu quero destacar a terceira e a quarta mensagem, porque aqui vai revelar a hipocrisia já depois do cativeiro. O cativeiro já aconteceu, a Jeremias continuou profetizando para o remanescente que ficou. E aí, olha a situação desse 3 e 4. Sem que o chefe tivesse ultimado seus planos, inquiriram ao Senhor qual curso seguir. Jeová respondeu que a segurança deles seria a permanência na Judéia, e que a ida ao Egito significaria destruição. Este conselho era contrário aos planos e intenções dos chefes, que o desprezaram e foram para o Egito a despeito da proibição de Jeová. Olhe bem, abra sua Bíblia aí no capítulo 42. Vou fazer comentário já final aqui para a gente poder fechar o livro de Jeremias. O povo já está no cativeiro. Se você... O 38, só olhando as epígrafes para a gente entender, aqui tem uma certa cronologia. O 38 ele está lá no calabouço. Olha aí o 39, Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. Eu vou até ler um trecho aqui interessante, no capítulo 39, versículo 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o, põe sobre ele os olhos, não lhes faça nenhum mal, antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Nabucodonosor deu ordem ao capitão que está liderando a invasão a Jerusalém e arrasando com tudo: se eu encontrar príncipe, mata; se eu encontrar capitães, mata; se eu encontrar sacerdotes, mata; se eu encontrar o Jeremias, não, se você encontrar o Jeremias, isso é Nabucodonosor falando, você pega ele, faz o que ele mandar você fazer. Como a gente estava falando no início, você acha que a gente é perseguido pelos de fora? A perseguição é de dentro.
Quem queria matar Jeremias? Os de Anatote. Quem queria matar Jeremias? Os sacerdotes. Quem queria matar Jeremias? Os capitães. Quem queria matar Jeremias? Os reis e os príncipes. E o Nabucodonosor? Não tem autorização para tocar nele. Esse aí eu não posso tocar nele. Deus me deu autorização para destruir a cidade e o templo, mas em Jeremias eu não posso tocar. E aí deu ordem ao capitão: quando você encontrar com ele, faz o que ele te ordenar. Aí então ele pegou Jeremias e perguntou: o que você quer? Você quer ir com a gente para Babilônia? Você não vai igual escravo, você vai sendo bem tratado até lá. Você quer ficar aqui, quer ir para outro lugar? Você que manda. Aqui você... O Jeremias falou: não, eu quero ficar aqui com os desterrados, com os humilhados, com aquele que ficaram lá, os remanescentes de Jerusalém. Ele ficou. Aí o Nabucodonosor agora está comandando tudo. Ele coloca uma espécie de rei vassalo, um governador. O nome dele é Gedalias, está aí no capítulo 40. E Jeremias fica ali em Mispa com Gedalias. No 41, olha o que acontece aí: o assassinato de Gedalias. Há um complô entre os que ficaram, que eles estão tentando fugir para o Egito, para fazer uma aliança com o Egito, para tentar lutar contra a Babilônia e dar um jeito de se livrar daquela situação. E aí mataram Gedalias, que foi colocado por Nabucodonosor. Falou: não, vamos matar ele porque ele é vassalo do Nabucodonosor. A gente precisa se aliar ao Egito para a gente lutar contra a Babilônia e tentar se salvar. Só que aí eles se resolveram antes consultar o Jeremias, capítulo 42, versículo 1. Então chegaram todos os príncipes do exército e Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, todo o povo, desde o menor até o maior, os remanescentes, tá? Dos que sobraram em Jerusalém depois do cativeiro, e disseram a Jeremias o profeta: olha a palavra deles, hein? Cai agora a nossa súplica diante de ti. Roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Olha que coisa linda, não é? Roga por Deus a nós, vê o que Deus manda a gente fazer, qual é o caminho que a gente deve seguir. A gente era grande, agora sobrou esse remanescente, ora por nós. Versículo 4: disse-lhes Jeremias, o profeta: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus. Interessante que ele sempre fala a Jeremias, o Senhor teu Deus, mas Jeremias falou: não, o Senhor vosso Deus. Orarei a ele, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Você já sabe como é que é meu estilo, que Deus falar, eu vou falar na íntegra, não vou omitir uma vírgula e nem acrescentar um ponto. Versículo 5: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha entre nós da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Bonito, né? Que pedido maravilhoso. Veio tarde, mas veio. Bem tarde, mas veio. Ora aí, vê que a gente fica, a gente vai para a Babilônia, a gente vai para o Egito. Fala com o Senhor, o que o Senhor mandar a gente vai fazer. Jeremias: se o Senhor falar bem ou mal, o que o Senhor mandar, ele é testemunha. Aí Jeremias falou: então ok, então eu vou orar. Aí Jeremias vai para a oração. Capítulo 43. Sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, a palavra foi a seguinte: eles não deveriam ir para o Egito. Então falou Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá,
e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentira. Olha aí. Ora aí o que o Senhor mandar, a gente vai fazer. Aí Jeremias orou, aí Deus falou: fala para eles que não é para eles sair para lugar nenhum, é para ficar. Jeremias falou, ele disse: você está mentindo, você é mentiroso, você é falso profeta, tu dizes mentira. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entres no Egito, para lá peregrinardes. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar na mão dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem a todo o povo a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Careá, a todos os príncipes dos exércitos, a todo o resto de Judá que havia voltado, dentre todas as nações por onde haviam lançados, com o fim de peregrinarem na terra de Judá. Aos homens, às mulheres, aos meninos, às filhas do rei, a toda a alma que deixara Nebuzaradã, capitão da guarda, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e Baruque, filho de Nerias, entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Eu não disse para você que Jeremias foi sequestrado na última aula? Olha aí. Não acreditaram, insistiram que deveria ir para o Egito e ainda levou o profeta sequestrado. Você pensou que povo complicado esse? Você sabia que já existia sequestro naquela época de profeta? Aí, ó, está aí. Ah, que é bonito, né? O povo, ora por mim. O que Deus fala, o que Deus falar. Aí você vai lá e entrega a mensagem. Não era o que a pessoa queria ouvir. Mentira sua. Tem gente que vai naquelas igrejas que faz a filométrica no final, que ora. Meu Deus, graças a Deus essa época passou. Eu pregava nesses trabalhos, terminava de pregar, 1h30 de mensagem, falava tudo que Deus mandava. No final a pessoa pedia oração e perguntava se Deus falou alguma coisa. Eu falei 1h30 aqui a palavra de Deus, você quer saber se Deus falou alguma coisa? Aí você orava e Deus falou alguma coisa? Falou não. Aí saía na cara de pau da sua filha, entrava na outra fila aqui do lado. E aí com você, Deus falou alguma coisa? Aí ia na outra. E aí, quantas pessoas agem assim? Aí a bota no coração. Quer saber? Um exemplo. Eu vou me mudar, eu vou embora daqui, não vou mais ficar aqui nesse estado, eu vou embora lá para o Amapá. Vou embora para o Amapá. Mas eu vou primeiro buscar a direção de Deus. Mas já decidiu. Aí vai pedir oração primeiro. Ora por mim, eu estou com um propósito aí para Deus confirmar. Aí a pessoa ora, olha, Deus manda dizer para você não se precipitar. Você não está com nada. Vou orar, ora por mim aí, estou com um propósito aí. Ó, Deus manda você ficar quietinho, não é o momento. E você também está orando pouco, está desligado. Aí ora por mim, eis meu servo que eu estou nesse... Até que enfim achei um homem de Deus. Até que enfim ainda há profeta na terra. Ele vai atrás do que ele quer, irmão. Aí quando acha um que bate com o que ele quer, fala, isso aqui, ó, toma aqui até uma oferta para Deus abençoar o seu ministério. Vai nessa tua força, Deus te usa. Aí se, perdão da expressão, se lasca ele para lá, o falso profeta para cá. É esse aqui, ó. Já decidiram o que queria fazer, mas faz aquela encenação, aquele teatro, aquela coisa toda. Quando a mensagem veio, é mentira. Deus não mandou você falar isso coisa nenhuma. Nós vamos assim mesmo e vamos levar você com a gente. Levar o Jeremias sequestrado para o Egito. Para a gente fechar a última mensagem, vai aí agora a página 33. Aí tem as profecias referentes às nações, que vão dos capítulos 46 até o 51. E aí você tem, primeiro, uma mensagem de juízo para o Egito. Segundo, uma mensagem de juízo para a Filístia e Tiro. Terceiro, uma mensagem de juízo para Moabe. Quarto, uma mensagem de juízo para Amon. Sexto, uma mensagem de juízo para Síria, Damasco. Quinto, Edom. Sexto, Síria. Sétimo, uma mensagem de juízo para Quedar e Azor. Oitavo, uma mensagem de juízo para Elão. Nono, uma mensagem de juízo para a Babilônia. E aí, o último capítulo, que é o 52, o que nós temos aqui é um retrospecto, repete-se o relato da destruição
e registrado também lá em 2 Reis 24 e 25, 2 Crônicas 36 e Jeremias 39, o relato da destruição. O último capítulo então faz uma lembrança do episódio da destruição, e é natural que o registro do acontecimento fez Jeremias derramar tantas lágrimas e que quase partiu seu coração sirva de conclusão do livro. O livro termina lembrando o juízo, que na verdade nada mais é do que a consequência da obstinação do povo em não ouvir a mensagem de Deus e não se arrepender. Aí o juízo foi cativeiro. Para nós fecharmos, pensa bem sobre o ministério de Jeremias. Imagine se nós tivéssemos, todos nós, inclusive eu, a oportunidade de escolher quem seria o nosso líder, o nosso pastor, o líder espiritual sobre nós, e recebêssemos currículos para nós analisar a biografia dos candidatos a pastor e batesse na nossa mão o currículo do Jeremias. Profetiza há 40 anos, nenhuma mensagem se cumpriu, ninguém gosta dele, todo mundo chama ele de falso profeta, já apanhou por causa disso, já foi exposto ao ridículo na porta do templo, esse aí já foi atolado em lama, já foi parar em prisão. Esse camarada aí, olha, até para você ter ideia, até o pessoal da cidade onde ele nasceu tentou matar ele, lá em Anatote, os sacerdotes, foi criado com ele. Você queria ele para pastor? Nenhum de nós, irmão. Nenhum de nós. Essa é a verdade, nenhum de nós. Mas isso tudo ele passou por ser fiel. A gente avalia o ministério pela popularidade. Deus avalia o ministério pela fidelidade. Ah, aquele lá é popular, aquele lá todo mundo conhece, aquele lá todo mundo segue, aquele lá todo mundo curte, aquele lá dá tanta visualização, aquele lá, o outro não, esse aí é perseguido, é caluniado. Então a nossa avaliação, a popularidade, os likes, que aliás que você está vendo aí, dá o like também, tá? Mas no final das contas não é isso que importa, é a fidelidade. Jeremias foi fiel até o final, e é isso que Deus espera de nós. Nunca perca esse critério de avaliação de Deus. Está todo mundo dizendo, você é falso profeta, mas lá dentro queimava no coração dele, nos ossos, continua, eu sou contigo. Todo mundo dizendo, a mensagem dele é mentira, e Deus está dizendo, continua, eu sou contigo. No final das contas a gente tem que ter essa convicção, Deus é comigo, Deus é conosco. Se alguém acreditar, bem, se ninguém acreditar, Deus acreditando, vamos em frente. Só quem vai em frente aí fica em pé. Semana que vem, então, nós vamos começar a aula falando do que aconteceu com Jeremias pelo fato de ter profetizado tanto tempo e ninguém tem acreditado nele. As lamentações. Quando você profetiza e ninguém acredita, só resta uma coisa: lamentar. É o que Jeremias faz. O que eu vou fazer? Só me resta lamentar. E aí as lamentações é o resultado do povo ter sido desobediente e ter sofrido o cativeiro. E isso aí é assunto para a semana que vem. Santo Deus e Pai, nós te louvamos essa noite por esta aula que aqui estamos encerrando, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, pela inspiração do Senhor, teu servo Jeremias, e por nós termos acesso a esse conteúdo que também nos inspira, nos anima, nos fortalece, que possamos, ó Pai, buscar ser fiéis tal qual o teu servo foi, que possamos obedecer a tua palavra como ele obedeceu, apesar das situações adversas, que nós continuemos olhando para frente, seguindo adiante para a glória do teu nome. Abençoe teu povo, leva-nos em paz, nos dê um fim de semana de bênção, guardados e protegidos pelo Senhor. É a nossa oração em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Amém.